Olá pessoal, estamos de volta aqui então com o Juca. O Juca está contando, já contou parte da história da vida dele, agora ele está contando o livro que ele está escrevendo e juntamente, lógico, a história da Fanpop. Então, eu estava dizendo que uma das coisas interessantes da história da Fanpop é, se você for pegar assim, os shows, os vencedores, a origem do festival, mas sempre tem algumas histórias interessantes com relação aos shows, né? Então, quando eu falei a história do Tim Maia, eu contei que o Tim Maia foi contratado porque originalmente era o Lulu Santos. E muitos anos depois disso, aconteceu de novo a tentativa de contratar o Lulu Santos, e o Lulu Santos foi contratado, tinha contrato assinado, e aí ocorreu que no sábado da semana, assim, um mês antes do festival, ia ter uma coletiva de imprensa aqui em Avaré para divulgar os shows. E eu estava indo para Botucatu antes de vir para Avaré, porque tinha um show dos Trovadores Urbanos em Botucatu na véspera, na sexta-feira. E eu, na van lá que levava os Trovadores Urbanos, eu recebo um telefonema da produtora que tinha viabilizado o show do Lulu Santos. Aí ela me ligou e falou o seguinte: olha, o Lulu Santos não vai para Avaré mais. Mas como não vai para Avaré, né? Tá o contrato assinado, tal, podemos entrar com uma ação contra ele. Ela falou: bom, você pode até entrar com uma ação, né? Mas você é advogado, você sabe quanto tempo vai demorar. E aí ele não vai fazer o show, você vai ter que achar alguém para fazer o show no lugar dele. Mas por que ele não vai? Porque o dia do festival, se não me engano era a Semana da Pátria, é o dia do aniversário da Scarlett Moon, que era a esposa dele. Então, que ele tinha prometido viajar com ela para a Europa. E o produtor, inadvertidamente, vendeu um show dele naquela data, exatamente a data do festival. Então, o show não podia ser realizado. Aí, na conversa com essa produtora, a gente acabou resolvendo a situação contratando outro artista, que era o Jota Quest. E aí aconteceu o seguinte: como tudo que você... contratações de show, por exemplo, acaba vazando a notícia de uma forma ou de outra, no dia seguinte, na capa de um dos jornais de Avaré, estava assim: Lulu Santos fará a final do festival. E aí nós chegamos na coletiva e eu anunciei o Jota Quest. Porque realmente, até o dia anterior, momento... era o Lulu Santos. Então a única coisa assim que a gente se sentiu vingado, porque a gente não gostava quando vazava, assim, né, quando dava um furo, né, foi que a gente driblou o jornalista, né, porque a gente conseguimos resolver o negócio tão rapidamente. Foi uma coisa assim, muito rara de acontecer, né, de você encontrar a solução em horas, né, porque tivemos outros problemas como esse. O Lobão, por exemplo, o Lobão ia fazer um show na final do festival de 89 e foi preso. Então eu lembro que eu estava assistindo o programa na TV do Boris Casoy, e o Boris Casoy anunciando: o cantor Lobão acaba de ser preso. Aí os shows cancelados. Aí não tinha show disponível, porque era muito próximo do festival. Mas aí tinha um produtor amigo meu que ele tinha montado um show de vários artistas juntos, que era Loborges, Flávio Venturini e Boca Livre. Aí no fim não veio o Lobão, mas veio o Loborges, né? Então a gente falou, bom, foneticamente é parecido, né? Então tem essas histórias assim de lembranças. Quando você pensa no tempo decorrido, né? É muito tempo, são mais de 3 décadas, né? Então, para voltar desde o começo, ou voltar desde antes do começo, que eu acho que é o mais interessante, de você pensar como que um festival como esse começou aqui em Avaré. O livro você vai tratar desde antes do começo. Sim, a história do meu livro começa num encontro que eu tive na PUC com o organizador do festival da PUC. E esse organizador se tornou uma pessoa importante na Fanpop, 1 ano e meio depois, que é o Zé Mário Nevado Guerra, que se tornou meu amigo. O nome dele era X, né, o apelido dele era X. Era um cara muito engraçado e ele era um organizador de festivais. Então eu o conheci porque eu concorri nesse festival e ganhei o festival que ele organizava. E daí, 1 ano depois, o meu pai ganhou a eleição para prefeito de Avaré, e aí foi montada a primeira comissão, e eu convidei ele para fazer parte. Mas esse festival que eu ganhei, que é o Festival da PUC, onde eu conheci o Zé Mário X, eu coloco assim como o ponto de partida da história que eu conto. Porque no dia seguinte eu recebi um telegrama
do Fábio Corrêa Martins, que é um dos pais da Fanpop também, me cumprimentando pela vitória no festival. E ele escreveu um texto que era assim: El caminante sigue hace su camino caminando, que eu guardo até hoje esse telegrama. E daí tinha um grupo, né, do qual fazia parte principalmente o Paulo Guazelli, que foi também um dos criadores, um dos organizadores. Esse núcleo que se formou, que foi o que criou a Fanpop mesmo, né? Várias pessoas depois se tornaram muito importantes, mas naquele evento do festival, daquele festival saiu também o grupo Fruto Primeiro, porque eu tinha que ter um grupo para me apresentar no programa de rádio, que fazia parte do prêmio, e eu criei o grupo Fruto Primeiro, que depois venceu vários festivais. Paralelamente a isso, tinha um grupo aqui em Avaré, que era o Grupo Avaré, que era o Cláudio Guerra, Clóvis Guerra, José Fernando Rocha Coelho e Fernando Caran. Aí se formou um núcleo de pessoas ligadas à cultura. E teve assim, vamos dizer, um preâmbulo do festival que foi realizado. Esse preâmbulo foi um evento organizado na Faculdade de Ciências e Letras, em 1982, que foi o primeiro encontro avarense de música e poesia. E aí todas essas pessoas estavam ali, né, com poesia, com música. Teve um show do Fruto Primeiro, um show do Grupo Avaré, e o fato determinante foi a vitória do meu pai na eleição para prefeito, novembro de 82. Ele tomou posse em março de 83. Quando ele tomou posse, a Fanpop já existia. Que ele segurou aquela intenção daqueles garotos, né, todos com 20, 21, 22 anos de idade, e ele materializou isso aí, conseguiu o apoio da Melita do Brasil, o primeiro festival era Fanpop Melita, e aí juntando esse nosso desejo de fazer uma coisa importante para Avaré e o apoio político, foi que a gente conseguiu fazer com que o festival existisse e continuasse até hoje, né? Porque esse é o mais difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de seguir com aquilo, cada um vai trabalhar numa outra coisa, ou há desinteresse político. Curiosamente, na trajetória do festival, os antagonismos políticos não resultaram no encerramento do festival. Não deixou de ter nenhum ano. Não deixou de ter nenhum ano. É claro que a gente faz uma analogia assim, é como se fosse um filho, né? O festival é igual um filho, que ele vai na escola e às vezes ele apanha na escola, né? Sim. Então tem aqueles contratempos, né? De alguns momentos assim que não foi exatamente como a gente imaginava que fosse, né? O administrador daquele momento não deu a importância devida, quis fazer uma coisa muito diferente do que a gente imaginava, né? Mas dentro do possível, até hoje o festival manteve uma coerência, assim, né? Porque ele tem o Festival de Avaré tem um lado, né? Ele não é um festival, por exemplo, de música sertaneja, Sim. Ou não é um festival de funk, ele é um festival de música boa, né? Porque eu sempre digo que existem só dois tipos de música ruim e música boa. Pode ter sertanejo ruim, sertanejo bom, pode ter MPB ruim e bom, pode ter rock ruim e rock bom. Então o trabalho nosso sempre foi centrado na canção. E isso é uma coisa que eu acho muito importante, ainda mais chegando numa época que nós estamos vivendo, que a canção está em segundo plano. Você pode perceber que os grandes eventos musicais da TV brasileira, eles não têm a canção como foco mais, né? Porque os festivais dos anos 60, 70, e mesmo a Fanpop, eles premiam a canção. Qual é a melhor canção? A gente identificava antes a música Alegria, Alegria do Caetano Veloso, Domingo no Parque, Gilberto Gil, né? Então tinha um vínculo assim. Hoje em dia, esses eventos são eventos de intérprete, né? The Voice, The Voice Kids, The Voice Brasil, aí tem um Popstar, não existe mais a canção. Isso tá... É de intérprete, é verdade. Isso tá... Assim, existem algumas poucas manifestações no mundo que mantém essa tradição. Tem, por exemplo, em Sanremo, na Itália, tem em Vinha del Mar, no Chile, e tem um importante que é o Eurovision, que é na Europa, e que premiou ano passado uma canção que fez tanto sucesso que virou tema de abertura de uma novela aqui no Brasil, que é uma canção portuguesa, cantada por Salvador Sobral, um cantor jovem português, e que conquistou a Europa, uma canção simples, que é só piano e cordas, mas Amar pelos Dois é o nome da música, que se tornou tema de abertura de uma novela da Globo. Isso mostra assim como uma canção bem feita, ela
Tem espaço. ela tem espaço, ela sempre tem espaço, mesmo no momento em que a canção está em segundo plano. Interessantíssimo. Agora, embora o tempo esteja indo embora, quero saber dos trovadores. Então, os trovadores surgiram quando a minha irmã Maída... Antes eu quero saber quando sai esse livro. Esse livro, então, eu estou escrevendo o livro sairá em 2019, não sei ainda em que momento, porque não existe um prazo, assim, né? Eu estou escrevendo na medida em que é possível escrever, mas eu acho que em meados de 2019, no segundo semestre de 2019, a gente vai poder lançar esse livro. E aquela questão, você vai escrevendo e você vai pensando em outras coisas. Né? E daí você vai querer pesquisar uma outra coisa, aí você vai querer conversar com o fulano para lembrar se é aquilo mesmo. Vai ter que ser volume 1, volume 2, acho que vai ser uma coisa parecida com essa mesmo. Mas os trovadores urbanos também é uma coisa que saiu de Avaré, né? Porque a gente fazia serenatas aqui em Avaré. Eu e meus irmãos e vários amigos. Então, finais de semana, nós saímos em Romaria, tinha uma sequência de garotas que iam receber as serenatas, de janelas, né? E aquilo ficou sempre como uma coisa prazerosa, assim, daquela época. E aí, quando fomos morar em São Paulo, e a minha irmã, Maída, morava comigo. E aí, um dia, ela era jornalista da Rádio Excelsior, hoje Rádio CBN, e ela estava meio desencantada com o rádio e foi de férias para a Bahia. E voltou da Bahia com essa ideia. Aliás, ela me ligou de um orelhão na Bahia, dizendo: o que você acha de fazer serenata em São Paulo? Eu achei uma ideia maluca, porque eu imaginava o arranha-céu, né? É verdade. Como que você vai fazer? Vai subir na escada Magiros, né? Mas foi uma ideia que deu muito certo, exatamente por causa da originalidade dela, né? Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, com 3 meses de existência, a gente estava no programa do Jô Soares, e tinha uma página do Jornal Estado de São Paulo falando dos trovadores. Isso aconteceu há 28 anos, né? Então, resultou numa empresa que a minha irmã administra, essa empresa, e que tem, inclusive, vários projetos assistenciais muito importantes, né? Hoje tem vários convênios com várias favelas em São Paulo, um trabalho de musicalização dos quais uma das pessoas que leva à frente isso é a minha irmã Lucila, que é professora de música, né? Então, assim, é um trabalho que envolve tanto a questão do nosso grupo, o quarteto vocal, que é a Maída, eu, a Valéria Caran e o Eduardo Santana, que já resultou em muitos discos e DVDs e já entrou em trilha de novela, já fizemos turnês internacionais, já participamos de capítulos de novela, já saímos todos os programas que você puder imaginar, Jô Soares, Hebe Camargo, Fantástico, Globo Repórter, e é uma coisa que nasceu em Avaré, né? Aquela ideia da serenata do interior, sim, que é uma coisa que não existia mais em São Paulo, né? E o fato de há 28 anos a gente continuar atuando é uma demonstração que existe romantismo em São Paulo, né? Naquela cidade fria, naquela cidade cinzenta, mas há 28 anos as pessoas contratam muitas serenatas dos trovadores, e isso se tornou assim uma instituição paulistana, né? Muita gente vê os trovadores urbanos. Se você for pegar assim algumas publicações como Guia de São Paulo, então vai estar lá uma das coisas imperdíveis de São Paulo é a serenata de sexta dos trovadores urbanos, porque toda sexta-feira tem a sede dos trovadores, que é um sobrado todo decorado. Lá tem o Museu Silvio Caldas, que nós fomos companheiros do Silvio Caldas até o final da vida dele, e toda sexta-feira tem uma serenata na frente dessa casa, que já virou um evento turístico da cidade, e isso para a gente é um reconhecimento muito grande. Já teve um livro que foi escrito sobre a gente, né? Um livro que já foi publicado com a nossa história, então viramos livro, né? Virar história. Viramos história, exatamente. Mas que ótimo. Então fica aí para suas considerações finais, além dos meus agradecimentos. Muito importante tudo que você falou, história, né? Sim, vai ficar para sempre. Exatamente. Então, Wagner, eu queria agradecer muito a oportunidade, porque, como eu disse no início, para mim é muito bom sempre falar para os meus conterrâneos, né? E, como eu disse, assim, veja a questão da Fan Pop.
FANPOP, por exemplo. Eu saí de Avaré há 41 anos, mas dos 36 anos da FANPOP, durante 28, 29 deles eu estava à frente. Então isso mostra como, na verdade, meu vínculo com Avaré sempre se manteve, né? E os Trovadores Urbanos, que é um grupo que a origem dele está aqui em Avaré, né? Então eu quero sempre ter a oportunidade de trazer para as pessoas assim o resultado do nosso trabalho, que sempre tem a raiz aqui em Avaré, como no caso dos Trovadores Urbanos, como no caso desse livro sobre a história da FANPOP. Eu estou gravando um disco novo de carreira solo, que eu vou lançar o ano que vem também. E para aqueles que não conhecem o disco que eu gravei sobre Avaré, porque eu tenho um disco gravado que se chama Aldeia, que é onde eu gravei a versão do hino de Avaré, mais lenta, meio canção popular, com os tenores de Avaré, com a Lucila cantando, onde eu gravei mais 9 músicas falando de coisas de Avaré, falando da Djanira, falando do Paranapanema. Esse disco eu gostaria que estivesse na estante de todo avarense. Então eu vou deixar aqui o meu site para aqueles que tiverem interesse, para mandar uma mensagem para que possa adquirir esse disco que se chama Aldeia. Foi lançado há alguns anos, mas é um disco atemporal, né, institucional, que é jucanovais.com.br. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Sempre que você tiver alguma história para nos contar, ou alguém para contar de Avaré, nós estamos à inteira disposição. É só dar um toque e vir aqui bater um papo. Muito obrigado. Pessoal, encerramos aqui esse bate-papo gostoso com o Juca. Então, semana que vem nós estaremos de volta. Até mais.